Nessa videoaula nós vamos fazer a correção da atividade que abordava o cálculo das medidas de tendência central e das medidas de dispersão em dados agrupados em classes. A primeira questão: as alturas de um grupo de atletas de um clube estão relacionadas na tabela seguinte. Nós temos aí o agrupamento em classe desses grupos, da altura desses jogadores. Você tem as classes aí com amplitude de 0,06 metro. Só explicando, a amplitude é o tamanho de cada classe. A primeira classe, por exemplo, ela vai de 1,64 m a 1,70. Então, se você pegar 1,70 menos 1,64, você tem 0,06. Isso, então, é chamado de amplitude da classe. Então, você tem que 8 atletas têm altura entre 1,64 m e 1,70 m. 88 atletas têm altura entre 1,70 m e 1,76 m e assim por diante. Relembrando aquilo que eu falei na explicação, esse tracinho na vertical do lado esquerdo quer dizer que o intervalo é fechado do lado esquerdo e é aberto do lado direito. O somatório aí do total de atletas, nós temos aí 400 atletas no total nesse clube. Bem, observada essa tabela, vamos então para o item A. Determine a média, a classe modal e a mediana dos dados apresentados. Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever o valor médio de cada classe. Porque, como eu disse para vocês, esses cálculos dessas medidas, eles são tomados como base o valor médio de cada classe. O valor médio de cada classe ele vai ser o representante daquela classe. Como é que eu calculo o valor médio? Soma os dois extremos, divide para 2. Por exemplo, o valor médio da classe de 1,64 m a 1,70 m, eu vou pegar 1,64 m mais 1,70 m dividido para 2. Isso vai dar, então, 1,67 m. O representante da classe de 1,70 a 1,76, ele é 1,73. O termo médio da classe de 1,76 a 1,82 é 1,79. O termo médio da classe de 1,82 a 1,88 é 1,85. O termo médio da classe de 1,88 a 1,94 é 1,91. E, por fim, o termo médio da classe de 1,94 a 2 metros é 1,97. Bem, feito o termo médio de cada classe, agora eu posso finalmente calcular as medidas de tendência central que o item A está pedindo. Primeiro, a média. Nós sabemos então que a média ela é sempre uma média aritmética ponderada, porque tem uma distribuição de frequência. Então você vai pegar cada representante de cada classe, vezes a frequência, somar e dividir pela soma das frequências. Então aí você pega 1,67 vezes 8, 1,73 vezes 88, 1,79 vezes 104, 1,85 vezes 136, 1,91 vezes 40, 1,97 vezes 24. Soma e divide pela soma das frequências. Bem, o produto vai dar esses valores, aí eu só multipliquei em cima. A soma das frequências embaixo dá 400, já tem até na tabela. Agora, somando os valores do numerador, vai dar 727,04. Dividido para 400, dá então 1,8176. Então, nós temos que a altura média dos atletas desse clube é então de 1,81 metro. Aproximadamente 1,81 m, 1,82 m, Aproximadamente 1,82 m. Bem, agora eu vou para a questão da moda, que é bem simples. A moda, você vai olhar qual é a classe com a maior frequência. A classe que tem a maior frequência é a classe de 1,82 a 1,88, porque a frequência dela é 136. Observada a classe de maior frequência, a moda é o ponto médio daquela classe. Como o ponto médio dessa classe é 1,85, então a moda é 1,85. Então é moda nesse clube os atletas terem 1,85 m de altura. Bem, para o cálculo da mediana, observemos que são 400 atletas. Sendo 400 atletas, você vai ter que tomar a média entre o atleta da posição 200 e o atleta da posição 201. Ou seja, o do centésimo e o do 101º atleta. Nosso trabalho agora deve ser identificar em qual intervalo está esse atleta. Bem, o que eu posso perceber?
Bem, o do centésimo atleta, ele é o último da classe de 1,76 a 1,82. Por que que o do centésimo atleta é o último da classe de 1,76 a 1,82? Vamos lá então. Ó. Você tem 8 atletas de 1,64 a 1,70. Com mais 88 atletas da classe que vai aí de 1,70 a 1,76, você vai ter então um total de 96 atletas já. Com mais 104 atletas da classe de 1,76 a 1,82, você tem 200. Então, o do centésimo atleta, ele é o último da classe de 1,76 a 1,82. E claro, o do centésimo primeiro, ele vai ser o primeiro atleta da classe seguinte. A classe seguinte, ele é a classe que vai de 1,82 a 1,88. Bem, então nós vamos ter o atleta da posição 200 numa classe e o atleta da posição 201 na outra classe. O que você vai fazer? Vamos trabalhar com o representante. O representante do atleta 200 é o representante da classe que vai de 1,76 a 1,82, que é 1,79. O representante do atleta da classe que está aí de 1,82 a 1,88, que é o atleta da posição 201, esse representante ele é 1,85. Então você pega 1,79 mais 1,85 dividido para 2. Esta soma ela dá 3,64 dividido para 2 dá 1,82. Então o valor mediano da altura dos atletas desse clube é 1,82 m. Portanto, nós temos a média de altura dos atletas aproximadamente 1,82 m. Eu arredondei, né? Até mesmo para facilitar a minha vida, no item B, que vai pedir as medidas de dispersão. Então, a altura média, 1,82 m, a altura modal, 1,85 m, e a altura mediana, 1,82 m. Bem, continuando aí a questão, o item B, ele vai pedir a variância e o desvio padrão desses dados. E claro, como nós vamos precisar da tabela, eu repeti a tabela e repeti o valor médio de cada classe. Bem, vamos para a variância. Nós sabemos então que a variância, para dados agrupados em classe, você vai pegar o representante de cada classe, menos a média, elevar ao quadrado, multiplicar pela frequência daquela classe, somar e dividir pela soma das frequências. Bem, como nós já falamos aí os valores, eu vou só substituir. Eu vou substituir cada termo médio de cada classe, menos a média, que a gente já viu que é aproximadamente 1,82, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência de cada classe, soma e divide pela soma das frequências. Acompanhe aí direitinho, qualquer coisa pausem o vídeo para poder observar a minha substituição. Resolvendo o que está entre parênteses e repetindo os demais, nós chegamos nesses valores. Agora, elevando ao quadrado, para isso usem calculadora, facilita. Nós chegamos nesses valores. Agora eu vou fazer o produto, né? Lembrando que eu já somei o denominador da fração, a soma dá 400. Então agora, fazendo os produtos no numerador, esse produto no numerador dá esses valores, sobre o 400. Agora eu vou pegar e vou somar, repetir aqui em cima, né? Para a gente ter uma visibilidade melhor. Então agora eu vou somar o que está no numerador. Essa soma, ela dá 1,9728. Dividido por 400, então nós temos 0,004932. Com isso, então, esta é a variância da altura desses atletas do clube. Bem, tendo a variância, é bem simples calcular o desvio padrão. Nós vimos que a variância é a raiz quadrada... falei errado, né? Nós vimos que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ficar a raiz quadrada de 0,004932. Essa raiz quadrada, na calculadora, dá aproximadamente 0,0702. Com isso, então, nós vamos ter que a variância das alturas desse atleta é 0,004932 e o desvio padrão é 0,0702 metro. Lembrando que 0,0702 metro é 7,02 centímetros.
Então a altura desses atletas varia por padrão 7,02 centímetros para cima ou abaixo da média. Lembrando que a média de altura é 1,82 m. Segunda questão. Os 200 funcionários de uma empresa foram submetidos a exames clínicos para avaliação de saúde. Na tabela seguinte, nós temos aí o resultado do exame da dosagem de colesterol. Nós temos aí uma tabela de frequência, frequência agrupada em classes, onde nós vamos ter a taxa de colesterol no sangue, isso é em miligrama por decilitro de sangue, e a quantidade de funcionários que estavam com aquela taxa de colesterol. Observada a tabela, o item A pergunta: qual é a taxa mediana de colesterol em miligrama por decilitro de sangue? Bem, eu quero a mediana, Observemos que são 200 funcionários, então a mediana ela será a média dos dois valores do meio. E os dois valores do meio são o centésimo e o centésimo primeiro. Então a mediana será a média entre o centésimo e o centésimo primeiro valores. Como nós temos dados agrupados em classe, nós temos que descobrir em que classe estão esses valores. Descoberto em que classe estão esses valores, nós vamos trabalhar com a média, na verdade com a média não, nós vamos trabalhar com o valor médio, com o representante dessa classe. Vamos lá então. Esses valores eles estão na classe de 220 a 270. E a classe de 220 a 270 tem como valor médio o 240. Porque se você tirar a média dos extremos, 220 mais 260 vai dar 480, dividido para 2, 240. Bem, aí a dúvida, como é que eu sei que esses valores estão na classe de 220 a 260? É só ir somando as frequências. 21 funcionários de 140 a 180, mais 45 funcionários de 180 a 220, nós temos aí 66 funcionários com colesterol de até 220. Na hora que eu pegar então esses 66 funcionários, somado com os 73 que estão na classe de 220 a 260, nós vamos ter então 139 funcionários com taxa de colesterol até 260. Então, com isso, se eu chego aí a 179, isso quer dizer que o centésimo e o centésimo primeiro estão nessa classe. Bem, como representante então do centésimo e do centésimo primeiro vale 240, já que os dois estão no mesmo intervalo, daí você pega 240 mais 240 dividido para 2, ou seja, 480 dividido para 2, nós temos então que a mediana da taxa de colesterol no sangue desses funcionários é de 240 miligramas por decilitro. Está aí então a taxa de colesterol dele. Taxa mediana. O item B. O teste sugere que, se a taxa média de colesterol exceder 235 miligramas por decilitro de sangue, deve-se iniciar uma campanha de prevenção com os funcionários. Com base nesse exame, verifique se há necessidade, se é necessário, iniciar a campanha preventiva. Bem, a campanha preventiva ela tem que ser iniciada quando a média for superior a 235. Então, nós vamos ter que calcular a média, a taxa média de colesterol no sangue desses funcionários. Lembrando que, como nós temos uma distribuição de frequência, essa taxa média será uma média ponderada. Então, você pega cada valor, que na verdade vai ser cada representante de cada intervalo, vezes a frequência, soma e divide pela soma das frequências. Vamos lá então. Eu vou dizer porque eu não escrevi na tabela. O representante da classe de 140 a 180 é o 160. Então eu pego 160 vezes 21. Mais o representante da classe de 180 a 220 é 200. Então eu pego 200 vezes 45. O representante da classe de 220 a 260 é o 240. Então eu pego 240 vezes 73. O representante da classe de 260 a 300 é o 280. Então eu pego 280 vezes 34. E por último, o representante da classe de 300 a 340 é o 320. Então eu pego 320 vezes 27. Tudo isso dividido pela soma das frequências.
E aí, claro, é sempre bom ressaltar, esse representante das classes eu encontro tirando a média dos extremos. Soma os extremos daquela classe e divide para 2. Bem, aqui eu fiz o produto desses valores, a soma das frequências no denominador deu 200, agora a soma no numerador ela deu 48.040, que dividido por 200 nós temos então 240,2 mg por decilitro. Essa é a taxa média de glicose, essa é a taxa média aí de colesterol no sangue dos funcionários. O que acontece? Caso essa taxa fosse superior a 235, seria necessário uma campanha de prevenção. A taxa realmente foi superior, porque deu 240,2. Então, será necessário sim fazer uma campanha de prevenção para que os funcionários possam controlar o seu colesterol, que a taxa está acima do previsto. Terceira questão. A seguir são dados os percentuais da população dos estados brasileiros que vive em áreas urbanas. Aí você tem cada um dos 26 estados e do Distrito Federal o percentual da população urbana. Observada essa tabela, o item A. Agrupe essas informações em 4 intervalos, cada um com amplitude igual a 10, a partir do 59, e faça uma tabela de frequência. Pessoal, nós vamos agrupar esses dados em intervalos, cada um com amplitude 10 a partir do 59. Isso quer dizer que o primeiro intervalo ele tem que ir do 59 ao 69, que é a amplitude 10. Fechado no 59, aberto no 69. O segundo intervalo de 69 a 79. O terceiro intervalo de 79 a 89. E o quarto intervalo de 89 a 99. Lembrem que esses dados são em percentuais. Depois que a gente agrupar esses dados, depois que a gente colocar esses 4 intervalos, você vai contar quantos estados tinha população urbana naquele intervalo. Por exemplo, nós temos aí apenas 4 estados com a taxa percentual da população urbana de 89% a 99%. Esses 4 estados eles eram São Paulo, 93,4%. Além de São Paulo, nós tínhamos Rio de Janeiro, 96%. Além disso, o outro era, deixa eu só dar uma conferida aqui, Distrito Federal, 95,7%, e o Amapá, 89%. Lembrem, como o intervalo ele é fechado à esquerda, o 89 ele vai entrar no intervalo de 89 a 99. O Amapá ele não será contado no intervalo de 79 a 89, porque no caso de 79 a 89 é aberto no 89. Bem, eu contei detalhadamente, então nós temos 7 estados com taxa percentual da população urbana entre 50% e 69%, 9 estados de 69% a 79%, 7 estados de 79% a 89% e 4 estados de 89% a 99% a taxa da população urbana. Bem, o item B. Utilizando os dados agrupados, esse que a gente fez no item A, calcular a média e o desvio padrão. Aí a questão pergunta, quantos valores não pertencem ao intervalo da média menos o desvio padrão até a média mais o desvio padrão? Então são 4 coisas. Calcular a média, calcular o desvio padrão, depois calcular a média menos o desvio, a média mais o desvio e verificar quantos valores não pertencem a esse intervalo. Vamos começar pela média, Para a média eu vou pegar, como aí nós temos uma distribuição de frequência, eu pego cada valor vezes a frequência, soma e divido pela soma das frequências. Lembrando que esses valores eles serão os representantes de cada intervalo. Bora lá então. Eu pego o representante do intervalo de 59 a 69 é o 64, vezes a frequência 7. O representante do intervalo de 69 a 79 é o 74, vezes a frequência 9. O representante do intervalo de 79 a 89 é o 84, vezes o 7, que é a frequência. E o representante de 89 a 99 é o 94, vezes a frequência, que é 4. Soma, divide pela soma das frequências.
Aqui eu fiz o produto no numerador e eu fiz a soma no denominador, que deu 27, exatamente 26 estados e o Distrito Federal. A soma no numerador é 2.078, dividido então para 27, nós temos então 79,96. Aí eu vou dar uma aproximada, isso quer dizer então que a média da população urbana nos estados é em torno de 80%. 79,96 eu arredondei para 80%, para inclusive facilitar o cálculo do desvio padrão, senão daria muito trabalho. Vamos agora então para o cálculo do desvio padrão. Como nós já sabemos, o desvio padrão, raiz quadrada de cada representante de cada classe, menos a média ao quadrado, multiplica pela frequência, soma e divide pela soma das frequências. Vamos lá então. Substituindo os valores, aí eu só fiz a substituição, lembrando que eu peguei a média 80, os representantes eu já falei quem são, as frequências estão na tabela. Aqui eu calculei a subtração que está entre parênteses, restante eu só repeti. Logo em seguida eu calculei os quadrados, o restante eu só repeti. Agora eu calculei os produtos e somei no denominador. Agora nós calculamos a soma no numerador, deu 3.012, dividido para 27, dentro da raiz quadrada. Isso vai dar aproximadamente a raiz quadrada de 111,55, que isso dá um valor muito grande, eu digo em casas decimais. A raiz quadrada de 111,55 é aproximadamente 10,6. Como aí está em percentual, nós temos que o desvio padrão da população urbana nos estados aproximadamente 10,6%. Então nós temos a média de 80%, o desvio padrão de aproximadamente 10,6%. Agora o que eu faço? Eu vou fazer aquele intervalo. A média menos o desvio, a média mais o desvio. Quando eu pego a média 80 menos o desvio 10,6, eu vou encontrar 69,4. E quando eu pego a média mais o desvio, 80 mais 10,6, eu vou encontrar 90,6. Então nós temos um intervalo de variação desses valores entre 69,4% e 90,6%. A questão pediu para a gente olhar quantos daqueles valores da tabela não estão nesse intervalo. Se você retoma aquela tabela da questão e conta quantos estados não tem a população urbana nesse intervalo de 69,4% a 90,6%, você percebe que nós temos 10 estados que não se encaixam nesse intervalo. Então isso representa que nós temos 10 estados com a população urbana muito discrepante dos demais. Ou seja, isso mostra uma grande discrepância nos dados da população urbana dos estados brasileiros. Quarta questão. Em um determinado estado foi realizado nas suas duas maiores cidades, A e B, um levantamento sobre o grau de satisfação da população em relação à administração do governador. Um dos objetivos do levantamento era verificar se havia diferenças significativas quanto à opinião dos moradores das duas cidades. Cada entrevistado atribuiu uma nota de 0 a 100 para expressar sua satisfação. Adotou-se o seguinte critério de avaliação. Caso a diferença entre as notas médias obtidas nas duas cidades não excedesse, ou seja, não fosse maior em 5, isso em módulo, a conclusão seria de que não haveria diferenças significativas na avaliação. Bem, com base nos dados apresentados a seguir, conclua se há divergência entre a opinião dos moradores de uma cidade e de outra. Vamos relembrar. Quando é que vai haver divergência entre a opinião dos moradores das duas cidades? Quando a diferença entre a média atribuída ao candidato nas duas cidades for maior do que 5 pontos. Se a diferença na média for menor do que 5 pontos, não vai haver divergência. Bem, como a discrepância ela será medida pela diferença entre as médias, nós vamos ter que calcular a média, a avaliação média dos candidatos, né, nessas duas cidades. Bem, como no caso aí nós temos dados agrupados em intervalos, nós teremos que trabalhar com os valores médios de cada intervalo.
Então, o valor médio de 10 a 30 é 20, o valor médio de 30 a 50 é 40, o valor médio de 50 a 70 é 60 e o valor médio de 70 a 90 é 80. Então, está aí os valores médios da forma como eu já falei, de cada um dos 4 intervalos. Bem, vamos então calcular a média. Para a cidade A, eu vou pegar então a média, já falei que é média ponderada, sempre nesse caso, a distribuição de frequência, onde cada peso é a frequência que está em percentual. Então, você vai pegar na cidade A, no intervalo de 10 a 30, você pega o 20 vezes a frequência, 45%. Mais, no intervalo de 30 a 50, eu pego o valor médio 40, vezes a frequência, que é 20%. Mais, no intervalo de 50 a 70, o representante é 60, vezes 25%. E, por último, o representante do último intervalo, 80, vezes a frequência, que é 10%. Tudo isso dividido pela soma das frequências. Fiz aqui o produto, está aqui o produto, e repeti os demais. Agora eu vou somar o numerador, vai dar 4.000, dividido para a soma do denominador, que dá 100. 4.000 dividido para 100 dá exatamente 40. O que isso quer dizer? A média de aprovação desse candidato na cidade A é de 40%. Bem, faremos agora o mesmo cálculo, só que para a cidade B. Para fazer esse mesmo cálculo, a mesma média, lembrando que os representantes das classes são os mesmos, né? Só vai mudar então o percentual em cada classe. Então pega cada representante vezes o percentual, soma e divide pela soma dos percentuais. Aqui eu fiz o produto no numerador, repeti o restante. Agora, a soma no numerador dá 4.200 sobre o 100 do denominador. Isso quer dizer, então, que a aprovação média do candidato na cidade B é de 42%. Bem, com isso a gente percebe que a diferença entre as médias nas duas cidades é de apenas 2%, é de apenas 2 pontos. Desse modo, a gente conclui que não há divergência entre os dados, porque só haveria divergência se essa diferença fosse maior do que 5%. Quinta questão. A figura mostra os 3 primeiros intervalos de um histograma que representa a variação de uma variável, a distribuição de uma variável x, acompanhados das respectivas frequências. Se a mediana desses dados é 6,2, determine o valor de t. O que eu percebo? A única informação mais importante que eu posso tirar daí é que no intervalo de 5 até t, nós temos então 20% dos dados nesse intervalo de 5 até o t. Sabemos que a mediana é 6,2 e queremos então saber qual é o valor de t. Vamos lá então. O intervalo varia de 5 até t, ele pode variar de 44% a 64%. Por quê? Porque você tem 18% no primeiro intervalo, 26% no segundo intervalo. Isso quer dizer que até o final do segundo intervalo, 18 com 26 dá 44%. Com isso, então, o intervalo de 5 até o t, como ele representa 20%, ele varia de 44%, 44% que chega até o 5%, mais o 20%, então mais até 64%, onde chegaria no t. O que eu quero dizer com isso? Se o intervalo de 5 até t varia de 44% a 64%, isso quer dizer que o termo médio, né, a mediana desses valores, está nesse intervalo. Por que a mediana está nesse intervalo? Porque os 50% e os 51% estão nesse intervalo. Nós não temos um todo de 100%? 100 não é par? Então nós vamos ter que tirar a média dos dois valores intermediários. Os dois intermediários de 100 é 50 e 51. Então os 50 e os 51 estão nesse intervalo. Bem, se os 50 e os 51 estão nesse intervalo, o valor médio desse intervalo é só somar os extremos dividido para 2. Então o valor médio será 5 mais t dividido para 2. Desse modo, então, como a mediana é 6,2, e nós sabemos que a mediana, quando a frequência, no caso 100%, é par, você vai tirar a média dos valores intermediários. Então você vai substituir
A mediana é 6,2. Os valores intermediários, eles são os representantes dessa classe, que é 5 mais t sobre 2. Então eu pego 5 mais t sobre 2 mais 5 mais t sobre 2 dividido para 2 para tirar a média. Bem, 5 mais t sobre 2 mais 5 mais t sobre 2 dá 10 mais 2t sobre 2. 5 mais 5 dá 10, t mais t dá 2t sobre 2. Isso dividido para 2. Agora eu pego e faço a divisão. 10 mais 2t dividido para 2 dá 5 mais t. Tudo isso sobre 2. Isso, claro, dá a mediana de 6,2%. Faça produto dos meios pelos extremos. Então, 5 mais t vai dar 6,2 vezes 2, que é 12,4. Então, o t será 12,4 menos 5. Ou seja, o t é 7,4. Desse modo, então, o valor de t é 7,4. Com isso, eu finalizo a correção dessa atividade, que abordou o cálculo das medidas de tendência central e das medidas de dispersão em dados agrupados em classes.